comer ou beber, não com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Eu vou só recitar o versículo 25, parte A, e o versículo 33. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. E o 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Se eu vou pedir para vocês, todo mundo repetir esse versículo 33. Pode ser dessa forma mesmo: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês, tá bom? Então vamos lá. 1, 2 e 3. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Então, eu vou fazer aqui, uma pequena introdução do que eu pesquisei e de acordo com os estudos que eu venho fazendo. O que é o reino de Deus? O reino, ele a figura principal de um reino é o rei. Então, quando se fala de reino de Deus, falamos sobre que existe um reinado, e que o rei ele tem um domínio legal, sobre a vida de outras pessoas. Quando a Bíblia fala aqui em Mateus 6, que é a fala de Jesus Cristo, ele está falando que o reino, ou seja, esse reino ele precisa estabelecer novo critério na vida de alguém e a expansão do reino. Então, a partir do momento que a pessoa busca o reino de Deus, ela está buscando em si as vontades de Deus. Ela está colocando Deus no centro da sua vida. Então, buscar primeiro, pois, o reino de Deus. Precisamos buscar primeiramente o centro da vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu estou buscando o centro da vontade de Deus, eu estou cada vez mais buscando realizar a vontade de Deus, que é não a minha, mas a vontade de Cristo. Quando ele fala, e a sua justiça? Ele fala, a sua justiça é o próprio Cristo. Não pode existir a busca do reino de Deus sem a justiça. Sabemos que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Em Romanos 4:25, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos. Ou seja, a partir do momento que eu busco a vontade de Deus, eu estou entrelaçada com a cruz. Eu estou entrelaçada com a morte de Cristo na cruz. Porque para eu buscar, eu preciso olhar para a cruz. Então, esse versículo, ele começa a falar sobre a questão da busca primeiramente a Deus. E anteriormente falamos sobre a busca da questão da necessidade humanas, que são as necessidades básicas, que é comer, vestir, trabalhar. Porém,
a Bíblia está aqui nos orientando a buscar primeiramente a vontade de Deus. E eu quero destrinchar aqui sobre a justiça, o reino de Deus, o que é que a gente pode compreender sobre isso, o que é que Deus pode nos trazer como prioridade ao reino. Será que prioridade ao reino de Deus é apenas vir à igreja ou participar de momentos litúrgicos e só isso? Apenas sair e continuar a mesma coisa, praticando essa rotina? Ou será que está além disso a vontade de Deus? Eu vou tentar trazer, né, aqui realmente qual é a vontade de Deus para nós. O que é que a Bíblia ela nos orienta a ser a vontade de Deus e o que é essa justiça de Deus. Então, permita que Deus exerça o domínio completo em sua vida. Primeiro, busque essa transformação de Deus. Busque que Deus venha a ser o centro da sua vida. Permita que Deus seja o reino da sua vida. Ele precisa reinar em você. E para Ele reinar em você, você precisa olhar para a justiça que é Cristo. Lá em João, eu vou ver se eu abro para vocês aqui. João 3,36. Ele fala assim, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que é isso? Eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para Cristo, porque ele já recebeu a ira de Deus por mim. A partir do momento que eu deixo de buscar e de olhar para a cruz, a ira de Deus, ela continua sobre mim. Então eu preciso entender que Cristo, Ele já morreu pelos meus pecados. E não só morreu, Ele ressuscitou para me tornar justo. Então a partir do momento que eu entendo que o Evangelho é a cruz, eu tenho por obrigação a seguir o reino. Porque o reino é que vai me trazer luz e paz. É o reino que vai me trazer a principal bênção, que é a salvação. Então, Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar o nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. Então, Romanos 3,23, ele fala que todos nós somos pecadores. Então, precisamos olhar para a cruz, porque a cruz é onde está a nossa maior bênção, que é a nossa salvação. E aí ele relata também sobre a questão de buscarmos coisas materiais, terrenas, de forma despercebida, de forma prioritária, sem levar em consideração essa justificação e a perda de Cristo, né, o perdão de Cristo na cruz e a justificação, e deixamos de lado para apenas satisfazer nossos desejos e nossas vontades. E o que é que ele fala sobre isso? Lá ele fala em Mateus 6, 19 e 21. Olha o que ele fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o vosso coração. Então, ele está nos orientando aqui que não podemos apenas correr atrás de bens materiais. Não é errado corrermos atrás de bens materiais, nossos sonhos, objetivos, estudarmos, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Nós que conhecemos a Cristo, a nossa prioridade é a salvação. A nossa prioridade é olharmos para a cruz mediante o preço que Ele pagou pela ira de Deus que já caiu sobre Ele. Então, quando entendemos isso, colocamos o centro de Deus, Deus como centro das nossas vidas. Então, estamos vivendo como a nossa eternidade fosse aqui na terra. A vida cristã, ela não baseia em morada terrena. Precisamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Se decidirmos ser cristão, precisamos fazer Cristo ordenar a nossa vida. Ele precisa controlar a nossa vida 100%. Ele precisa ser o novo reino na nossa vida. Logo, quando nós fazemos petições a Deus, pedindo
bênçãos, ou adoramos apenas pelo que Ele é, ou pelo que Ele pode nos proporcionar, Deus pode até nos atender, mas quando nós o adoramos pelo quem Ele é, nós não experimentamos apenas a bênção de Deus, nós experimentamos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Não podemos vir à igreja apenas com o intuito de receber de Deus, porque Ele já deu seu maior presente. Nosso intuito é vir à igreja adorá-lo, porque Ele já entregou o maior presente, que foi o seu Filho. Então não há nenhuma bênção maior do que o plano da salvação. O plano da salvação, ele é perfeito, ele cobre qualquer multidão de pecado, ele cobre qualquer bênção que você possa imaginar na terra. Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, porque essas coisas aqui são corruptíveis, buscai coisas que são eternas, buscai as coisas que são do alto. Então, dois pontos, né, que eu posso estar destacando aqui, e eu queria destacar algumas frases de um pregador que eu gosto muito de ouvir, até mando mensagem para a Delsu, e eu mandei umas 10, que é Paul Walsh, né, e eu gosto muito de ouvir também o pastor Paulo Júnior, e outros pregadores que são pregadores que eles focam na salvação, focam na vida reta e na comunhão com Deus, biblicamente, né? Então, tem algumas frases que eu anotei e eu quero transmitir para vocês, que eu achei interessante. E isso pode trazer, de uma certa forma, algum impacto em você, devido à questão de como compreendermos o Evangelho. Então, eu posso estar pensando, se eu for obediente a Deus, Ele irá me abençoar a minha vida. Se eu for devoto a Deus, Ele irá me abençoar. E se eu crer nele, Ele fará isso por mim. Porém, essas perguntas, esse tipo de pensamento, ele diminui a glória de Deus. Porque o maior presente não é de Deus para nós em relação a bênçãos materiais. O maior presente de Deus para nós foi a salvação. Então, a partir do momento que eu penso apenas em buscar Deus para satisfazer necessidades terrenas, eu estou acabando, muitas vezes, até indo de encontro à Bíblia. Porque a prioridade de Deus não é buscarmos a Deus por necessidades terrenas, é o plano da salvação. Então, nossa mente tem que estar focada primeiramente em buscar Deus para ser salvo. A bênção, Deus tem o prazer de nos abençoar. Deus tem o prazer de nos dar bênção. Mas isso não é o intuito principal do Evangelho. O intuito do principal do Evangelho é você ser salvo. Então devemos conhecer e reconhecer que a morte de Cristo na cruz já foi o maior presente que Ele nos deu. Adorando pelo que Ele já fez e não pelo que Deus pode nos dar ou fará por nós. Independente do que Deus irá fazer ou está fazendo, nós temos por obrigação de adorá-lo. Porque Ele já fez, o maior presente dEle já foi entregue por nós. Então, isso nos dá o máximo, né? O porquê devemos priorizar o reino. Porque Ele nos livrou da condenação eterna, né? Ele nos livrou do inferno. Então precisamos buscar coisas do alto, precisamos priorizar Cristo na nossa vida, por conta que Ele já pagou o alto preço por nós. Então, quando saímos do alvo, que é a nossa salvação, é porque nós já tiramos, muitas vezes, Cristo do centro da nossa vida. Quando eu perco a visão da minha salvação e começo a correr coisas terrenas, é porque muitas vezes eu já tirei Cristo do centro da minha vida e eu estou colocando coisas que são corruptíveis, coisas que não são prioritárias e coisas que irão me levar para onde Cristo já me libertou. Então precisamos sempre fazer uma grande reflexão do que é prioridade para nós. A prioridade é que o que conhecemos é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça, Ele morreu na cruz por nós. Então, a verdadeira mensagem produz no cristão não uma paz para viver no mundo, mas sim uma esperança viva que faz ter esperança e estar em paz no mundo.
A questão não é ter uma bênção, a questão é ser uma bênção. É a salvação, é viver em prol de Cristo. Ele precisa dominar e controlar nossas vidas. Então, o que precisamos para seguir a Cristo? Será que a morte de Cristo na cruz já não foi suficiente para estarmos ao lado dele? Será que precisamos sempre acrescentarmos presentes, né? Ou acrescentarmos a questão de bens materiais e sempre precisamos de uma motivação extra para que possamos sempre estar buscando a Cristo de forma sincera e genuína? A partir do momento que olhamos para a cruz, percebemos que é a nossa maior motivação, percebemos que Ele é o nosso alvo, percebemos que é a motivação diária que temos que ter, e não apenas bens materiais, mas a cruz já é suficiente para que possamos agregar valor ao Evangelho, para que possamos caminhar com Cristo. Quando estamos desanimados, precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar o plano da salvação, e não apenas recorrer a bênçãos materiais, porque a própria Bíblia, ela relata que isso são coisas perecíveis. Deus tem um prazer de nos abençoar, mas isso não é a nossa prioridade. Tem uma frase que diz: quando você se torna um cristão, você se torna uma nova criatura, né? Os desejos mais elevados, e esses desejos são tão elevados que se alguém te der o mundo inteiro, não poderá te satisfazer. Ou se alguém tirar de você o mundo inteiro, nada poderá destruí-lo, porque você vê o mundo inteiro como nada se comparado ao conhecimento de Deus em Cristo. Essa frase quem falou foi os puritanos, né, na época. Então, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta que eu quero fazer é: no decorrer do nosso dia a dia, né, das nossas atividades diárias, onde estamos colocando a nossa salvação? Né? Será que estamos deixando de lado, priorizando o reino? Ou será que estamos apenas correndo por correr e vindo à igreja por vir e sem nenhuma deixa eu ver uma palavra aqui, nenhuma compreensão novamente do que é o Evangelho, do que é a salvação? Precisamos compreender que Cristo, Ele sempre quer estar ao nosso lado para transformar outras vidas. Precisamos que esse plano da salvação precisa ser levado para outras pessoas. Não podemos correr apenas e usar o Evangelho para necessidade própria. Precisamos usar o Evangelho para transformar outras vidas. Outras vidas precisam ser libertas, outras vidas precisam ser impactadas pelo poder da transformação. Paulo mesmo falou que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Né? Ele transforma vidas. Então, estamos querendo desfrutar de bênçãos de Deus que estão reservadas para nós na eternidade. Então, precisamos compreender que nada é suficiente e que nada aqui na terra pode nos preencher de tal forma que Cristo nos preenche. Ele tem que ser o nosso tudo, ele tem que ser a nossa totalidade. Ele não pode ser apenas um ser religioso que é apenas adorado. Ele tem que ser adorado nas nossas vidas. Precisamos vir à igreja no intuito de dar o melhor e não receber o melhor. Precisamos sempre focar, não mais de Deus só para mim. O que é que eu posso mais ofertar da minha vida para Deus? Onde é que eu posso estar sempre ofertando o meu melhor a Cristo? Então, eu preciso pegar essa verdade, que é Cristo em mim. Eu preciso pegar essa verdade, que é o novo reino que estabeleceu na minha vida, com a justiça, para não apenas me beneficiar, mas para transformar outras vidas. Viver em prol do reino e buscar o reino de Deus é buscar que o reino de Deus se estabeleça em minha vida por completo. É permitir que Ele transforme a minha vida em todas as áreas. E não apenas nas áreas que eu acho que é conveniente a mim, mas na área
que é conveniente ao Evangelho. O pastor Luciano Subirá até ele prega em relação a isso. Se adequar ao Evangelho. Eu postei até esse vídeo no grupo jovem, não sei se alguém assistiu. Mas a gente não pode tentar adequar nossa vida ao Evangelho. Precisamos readequar nossa vida ao Evangelho. O Evangelho, ele já está completo. Eu não posso ver um pecado e pensar que o pecado é aceito pelo Evangelho, ou tentar fazer de uma forma, ver textos que me dá condições para permanecer pecando. Muitos veem a Bíblia como margem para continuar na vida alcoólatra, bebendo. A pessoa ela precisa ser transformada, ela não precisa tentar se readequar ao Evangelho. Ela não precisa pegar o Evangelho e readequar ela, na verdade. Ela precisa ser transformada, deixar ser transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho ele é completo, ele é suficiente, inerrante. Então precisamos compreender que o Evangelho é o suficiente para transformar a vida do homem. Então não podemos vir à igreja com o intuito de não sermos transformados, porque achamos que não é conveniente transformar certa área da nossa vida. Mas ser cristão é você dar espaço para Deus transformar o 100%. Deus transformar todo o seu ser, e não apenas na área que achamos que é conveniente para nós. Então estávamos condenados ao inferno, e Cristo morreu por nós. Ele nos libertou. Outras vidas precisam ser impactadas com as boas novas através de nós. Vidas precisam ser libertas, muitos sendo escravizados pelo inimigo. E nós, o que temos feito? Estamos correndo atrás de coisas materiais e deixando vidas apenas passar despercebida por nós. E nós temos pregado para as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos falando de Cristo para as pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa escola, ou estamos apenas esquecendo de buscar o reino e vivendo de forma desesperada, como diz a Bíblia, que ela chega a chamar de louco um ser humano que deixa aquilo que é eterno e foca nas coisas que são terrenas. E a nossa alma, será que ela está realmente salva? Será que realmente estamos focando naquilo que é eterno ou naquilo que é perecível? Então Deus nos alerta nessa noite que não podemos correr como loucos atrás de coisas terrenas. Você pode correr, você pode querer crescer, mas você não pode esquecer do maior plano que Deus fez por nós. Lá em João 14:17, diz assim, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, mas o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, nós possuímos o Espírito Santo e somos sensíveis à voz dele. Precisamos ser cada dia mais sensíveis para buscarmos as coisas do reino, para buscar a vontade de Deus. Precisamos priorizar, não somente vindo à igreja, mas priorizar o reino de Deus na nossa totalidade, em todas as nossas vidas. Então precisamos compreender que buscar o reino de Deus não é apenas largar emprego, ou largar faculdade ou escola e vir à igreja todos os dias. Deus não quer isso. Ele quer que você entregue seu coração, entregue sua vida por completo, para Ele poder transformá-lo. E não você querer se adequar ao Evangelho. Então, viva para o reino de Deus, de forma que você seja transformado por completo. Dê essa liberdade para Cristo transformar, porque o Evangelho é transformação. O Evangelho tem o poder de transformar a vida quando você dá o espaço para ser transformado. E para findar, eu não sei se fui rápido, se não contabilizei aqui. Eu falei meu pai que ia ser uns 10 minutos aqui pregando. Mas, para finalizar, né, então eu peço para vocês colocar de pé. Eu chamo o Ministério de Louvor para estar cantando um hino.
E eu peço a você para fazer sua oração a Deus, faça uma reflexão daquilo que você tem priorizado na sua vida. Se você apenas tem priorizado coisas terrenas e esquecido do reino de Deus, da sua justiça, daquilo que Cristo fez por você, daquilo que Cristo pode fazer através do seu Filho, né? E a maior bênção que nós podemos ter foi a que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos livrou do inferno, da condenação eterna e nos deu a verdadeira paz. Essa música ela relata sobre isso aí, que Cristo é a nossa essência, que Ele é o nosso tudo e que precisamos sempre focar em Cristo quando falamos de Evangelho. Ele é o nosso centro e Ele é a nossa verdade. Glória a Deus, aleluia. Quantos receberam essa palavra nessa noite? O Espírito Santo falou com você nessa noite? Falou muito comigo. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um rio, que ela jorra e existe uma árvore, a árvore ela não fica no meio do rio, ela fica nas adjacências, né? E aquela água que passa, que encosta naquela árvore, pega na raiz, refrigera, faz crescer, florescer e dar frutos. Como essa palavra falou comigo nessa noite, uma palavra rema, a palavra rema foi prioridade. E como Deus tem falado comigo essa questão da prioridade, principalmente agora que o Senhor me abençoou com um filho, né? E a gente, quando é jovem, sonhador, normalmente no começo do ano, né? A gente vira o ano, a gente coloca lá as prioridades, né? Esse ano eu vou realizar X metas e a gente vai listando, né? Aí chega filho, chega outras prioridades, a gente vai mudando as prioridades. Mas a prioridade do reino, essa não muda. Para todos os seus filhos, a prioridade é o reino de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela não é sobrenatural no sentido de... Ela é prática, ela é vivência, como o irmão Zé falou aqui. Ela é o dia a dia, é a leitura da palavra, é a reflexão. E como esse mundo tem nos distraído, né? E eu faço essa pergunta para você essa noite: qual tem sido a sua prioridade? E o Espírito Santo nos convoca para voltar à essência da adoração. Lá quando em Apocalipse, a carta às igrejas, que fala assim: tenho contra ti, porém, que tem deixado o primeiro amor. Volta a esse primeiro amor, para que então o Espírito de Deus possa fazer a obra completa no seu coração. Amém? Fala conosco, Espírito Santo. Continua falando. Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. A música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente as de ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mas se uma canção eu te darei, mas apenas
a essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. A me perdoar pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, és apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mas porque tu buscas, Senhor, os olhos podem ver, queres ver o coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A me perdoar pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Precisamos priorizar o teu reino, Pai, porque tu és tudo para nós. Precisamos compreender, ó Deus, que o Senhor quer de nós obediência, que possamos priorizar, Senhor, o Senhor nas nossas vidas, que possamos, ó Deus, colocar o Senhor como centro da nossa vida, para que possamos viver o cristianismo de verdade. Ó Deus, que possamos viver o cristocêntrico, o Senhor no centro e nós nossas necessidades. Porque quando te buscamos, ó Pai, quando te buscamos de verdade, essas coisas, as nossssas necessidades são supridas, ó Pai. Quando priorizamos o teu reino, quando priorizamos o Evangelho, as nossas necessidades automaticamente são supridas. Não precisamos correr sem esquecendo de Ti, mas que possamos estar colocando o Senhor como prioridade onde estivermos, para que possamos alcançar outras vidas, transformar outras vidas que estão presas, ó Pai, muitas vezes nos seus desejos, nas suas vontades. Mas o Teu Evangelho, ó Deus, tem um poder de transformar a partir do momento em que colocamos o Senhor como prioridade em nossas vidas. Restaura vidas, que vidas possam sair daqui transformadas, vidas que possam ser impactadas pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu passo a palavra para o pastor, né? O pastor finaliza. Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa reunião dessa noite, mas antes de encerrar eu queria fazer um pedido de oração
Ontem faleceu um pastor nosso uma cidade perto de Aparecida, São José dos Campos, de uma das nossas igrejas. Ele faleceu ontem de Covid, e a esposa dele tinha falecido 15 dias antes. Eles deixaram 3 filhos. O nome dele era Pastor Fernando. Eles tinham 40 anos de casados. Ela faleceu há 15 dias, ele faleceu ontem. Nós estaremos orando, pedindo a Deus conforto para esses filhos, pedindo a Deus que tenha misericórdia deles. E também quero pedir oração por um amigo meu, uma família que eu tenho muita estima, mora aqui pertinho, que eu esqueci o nome agora, num vilarejo que tem aqui, esqueci, depois eu lembro. Eu conheço lá da feira, eu gosto muito de fazer amizade com o povo da feira. E tem uma família lá que eu conheço há quase 10 anos, são meus amigos. Dona Estela, Mari, Mateus, B. E o nome do marido de Dona Estela eu não sei, só sei que a gente chama ele a vida toda de Negote. E ontem à noite Mari de lá, né? Mari daqui não, né? Mari, filha de Dona Estela, filha, me mandou uma mensagem que ele foi acometido de coronavírus, foi hospitalizado e imediatamente entubado. E ela pediu para eu orar, eu estou orando, o Nisso está orando, e eu falei que eu ia pedir oração à igreja. Então, nós vamos orar pela família do pastor que faleceu, o pastor Fernando, e orar pelo seu Negote, que está internado, entubado de Covid. Vou pedir a Ariel, ora aí, meu filho, peça a Deus para usar misericórdia sobre essas pessoas. Sim, Deus. Sim, Deus, tu conheces. Sim, Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém. Glória a Deus. Domingo que vem teremos a ceia do Senhor. Fechamos os olhos para a gente encerrar orando. Meu Deus, muito obrigado pela Tua presença conosco nesta noite, Pai. Tua presença em nós é indispensável. Nós dependemos, Pai, do Senhor na nossa vida. Nessa noite nós ouvimos a Tua palavra através do Teu servo, para que Te busquemos, e também a Tua justiça, para que Tu continues nos abençoando e acrescentando sobre nós bênçãos. Então, Deus, muito obrigado pela Tua santa presença em nosso meio. Agora, Pai, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos ajuda, Deus, a não pecar contra Ti, para que a nossa vida permaneça louvando, exaltando, glorificando, magnificando o Teu santo nome. Abençoa cada um aqui, Pai, que cada um tenha uma semana abençoada, uma semana guardada pelo Teu Espírito, que Tu possas livrar cada um aqui, Pai, de acidentes, de roubo, de furto, e também livrar deste vírus maldito, coronavírus, Pai. Que todos que aqui estão sejam guardados pelo Teu Espírito, para a Tua glória. Ó Deus, se porventura tem alguém enfermo aqui ou em casa, que está nos acompanhando,
que o Teu Espírito possa ministrar cura, Pai amado, nesse momento, para a Tua glória, Senhor. Cura, Senhor, e soluciona problemas daqueles que estão enfrentando problemas difíceis, que Tu estenda a Tua mão de poder e graça e ajuda na solução, Pai, para a Tua glória, para a honra do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça e paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai amado e eterno, a comunhão, as consolações, direção, dons e frutos do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e sempre, e que todos digam amém. Deus abençoe, amados, ide em paz. Quarta-feira tem culto, 7h30. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinto a glória de Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detenha, sem lágrimas rolar, é a batida do seu coração acelerar. É Ele, secreto na gente, no lugar que ninguém conhece. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero tua presença. Não. As lágrimas e as batidas do seu coração acelerando. É Ele mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente e causa arrepio na alma e a gente sente. Eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo, mas me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar.
quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em teu lugar. Filho, nada irá impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, curar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá impedir de te amar. Júnior no contrabaixo. Você era assim tão longe, meu filho. Eu ensinei o compositor, usa essa canção nos lábios do cantor, só pra dizer te amo. Amo você. Amo você. Amo você, meu filho. Amo você. Filho amado, amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar, curar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, eu vi em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Obrigado. Isso. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, 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 amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar no mesmo palavra de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz
venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vinho tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, que Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Mata a live. Oi? Mata a live. Mata a live. Concluir, aí tem uma opção aí de você público ou não. Hã?